No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus irmãos, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o precursor do nosso glorioso Redentor, sobre João Batista. João Batista é uma das figuras mais emblemáticas da história e da Bíblia. Ele recebe de Jesus o maior elogio que um homem pode receber. Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. João era aquele homem empolgado com Jesus antes mesmo de nascer. João era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. João teve o privilégio de apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e ele abre o Novo Testamento. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é mostrar para nós o cenário mundial em que João Batista veio ao mundo. E ao fazê-lo, Lucas adota um método. Ele parte do geral para o particular. Ele parte do império para a província de Israel. Então vejamos isso aqui, primeiramente o cenário do império. Olha comigo o verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou do ano 14 ao ano 37. Se João Batista começa o seu ministério no 15º ano de Tibério César, eu estou dizendo que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. A grande pergunta é como é que estava o Império Romano neste primeiro século, quando o cristianismo sai de Jerusalém e chega a Roma. Qual era o perfil desses homens que governaram esse império? E eu queria fazer uma breve retrospectiva para vocês perceberem isso. Poderíamos começar com o grande general Júlio César,
que foi assassinado traiçoeiramente pelo Senado romano. Poderíamos falar de César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, o imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, seu filho adotivo, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã, quando João Batista dá início ao seu ministério, que foi sucedido por Calígula, que governou de 37 a 41, e era um homem muito mau e foi assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, quando começa historicamente a perseguição aos cristãos, sobretudo com o incêndio de Roma em 17 de julho do ano 64, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugura o Coliseu Romano no ano 70, e o seu filho Flávio vai destruir Jerusalém no ano 70, que foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, quando João é levado de Éfeso para uma colônia penal, uma ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Por que estou lhes fazendo esse breve resumo? Para provar uma única tese: os homens que governavam o império eram homens maus, homens perversos, homens sanguinários, homens truculentos. O cenário político do império era um cenário absolutamente cinzento. Mas, uma outra pergunta é feita: como é que estava o cenário político da província de Israel, quando João Batista começou o seu ministério? Volte os olhos comigo ao verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Tem algo muito estranho nesse verso aqui. O que você achou de estranho aqui? É que tem um pássaro estranho no ninho dos filhos do rei Herodes, o Grande. O primeiro nome da lista não é filho de Herodes, o Grande. O primeiro nome da lista é um governador romano. A pergunta é: por que Pôncio Pilatos caiu de paraquedas aqui? Por que o nome do tetrarca não aparece aqui, o tetrarca da Judéia? Está lá em Mateus 2, 22, que era Arquelau. Por que Arquelau não está aqui? Por que no lugar de Arquelau está aqui um governador romano chamado Pôncio Pilatos? Para entender isso, irmãos, e é fundamental entender para compreender a mensagem de João Batista, preciso de um pouco da paciência de vocês para recuar um pouco na história. Então vamos lá. Vamos começar com o ano 586 a.C., quando Jerusalém foi tomada pelos caldeus e passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Nesse interregno dos 70 anos, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, que por sua vez caiu também nas mãos de um outro império, o Império Greco-Macedônio, com Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre o Grande, precocemente, não tendo ele herdeiro para o trono, todo o seu reino foi dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o domínio dos egípcios, os Ptolomeus, ora sob o domínio dos sírios, os Seleucidas. Foi nesse período que se faz uma tradução importante do Antigo Testamento para o grego. Nós chamamos de Septuaginta, a tradução do Velho Testamento para a língua grega, porque uma das coisas mais importantes nesse governo de Alexandre foi o chamado helenização do mundo, ou seja, espalha-se a cultura grega para o mundo inteiro, e então tem uma língua universal, que é a língua grega. É por isso que o Antigo Testamento é traduzido para o grego. Mas, quando estava no governo Seleucida, dos sírios, um homem chamado Antíoco IV, o rei Antíoco IV, que nós chamamos de Antíoco Epifânio, profana o templo de Jerusalém, levantando altares aos deuses pagãos dentro do templo de Jerusalém, sacrificando porcos, que os judeus consideram animal imundo, dentro do templo de Jerusalém. Isso produz uma guerra, isso provoca uma guerra, quando Matatias Macabeu e seu filho Judas Macabeu, não suportando esta afronta e esta profanação, declaram guerra a Antíoco IV e vencem esta guerra
inaugurando em Israel um governo asmoneu, libertando Israel do domínio estrangeiro. Entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel, e Israel é agregado então ao chamado Império Romano, passa a ser governado por Roma. Pompeu nomeia nessa época um homem para governar todo o território de Israel, chamado de Antípater. Com a morte de Antípater, vai ficar mais fácil vocês compreenderem agora, o seu filho, que nós chamamos de Herodes o Grande, ou Herodes I, recebe do imperador César Augusto e do Senado romano o título de rei dos judeus, governando sobre todo o reino chamado de Israel. Fica difícil às vezes entender sobre Herodes, sabe por quê? Porque a Bíblia fala de 4 Herodes, e não menciona o nome, o sobrenome deles. Nós estamos falando de Herodes o Grande, que é o pai desse time aqui do versículo 1. Você tem o Herodes Antipas, que é esse Herodes aqui, tetrarca da Galileia. Você tem o Herodes Agripa I, está lá em Atos 12, que recebe o título de rei também sobre todo o território, foi o que mandou matar o apóstolo Tiago em Jerusalém, mandou prender Pedro, e Pedro foi tirado da prisão por um anjo. E finalmente o 4º Herodes, Herodes Agripa II, está lá em Atos 26, aquele que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. A pergunta é, quem foi esse Herodes, pai desse time que está aqui no versículo 1, chamado Herodes o Grande? Esse homem foi um homem de grande desenvoltura na área de gestão pública. Ele construiu tudo que era grande em Israel. Ele, por exemplo, embelezou e ampliou o templo de Jerusalém, tornando-o mais belo do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo espaço para o comércio internacional e para as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 1000 judeus no ano 70, quando Jerusalém foi tomada. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado em Jerusalém por Pôncio Pilatos. Mas esse homem tinha um problema. Ele era muito cismado, tinha muito medo de perder o poder, e era muito truculento com quem, na cabeça dele, atravessava o caminho dele para tentar tomar o poder dele. Herodes o Grande, para vocês terem uma ideia, casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. Herodes o Grande, dentre as muitas mulheres que teve, uma era chamada preferida dele, a amada dele, chamada Mariana, da família nobre de Jerusalém. E logo que ele assumiu o governo, para dizer que aqui quem manda sou eu, ele manda matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros. Logo que ele se casa, com medo de que a família da mulher dele pudesse, que eram nobres, fazer qualquer jogo para tomar o poder dele, ele começa a matar os membros da família da esposa preferida. A sua sogra, dona Alexandra, pede para ele nomear o sobrinho dela, Aristóbulo, de 17 anos, como sumo sacerdote, e ele nomeia. O sacerdote já estava corrompido, e o menino vai bem, curiosamente, era carismático, e ele com ciúmes mandou matar o sobrinho. A sogra, com medo dele, foge para o Egito, para as sombras de Cleópatra, e ele manda os seus emissários no Egito e mata a sogra lá no Egito. O imperador César Augusto convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e diz assim: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Mas antes de viajar para Roma, com medo de que Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirasse contra ele na sua ausência, matou a sua esposa preferida antes de viajar. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos para Roma estudarem. Salomé, sua irmã, pior do que ele, disse assim: quando os seus filhos voltarem, estarão mais aptos a governar do que você. Ele não titubeou, mandou estrangular os 2 filhos. Quando ele estava para morrer, doente em Jericó, ele manda matar o seu filho primogênito, porque ele era o sucessor natural do seu posto de rei dos judeus. Mas na semana que ia morrer, ele pediu à sua irmã o seguinte: olha, no dia que eu morrer, você vai me prometer que vai mandar matar pelo menos um nobre de cada família rica de Jerusalém, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Por que estou lhes contando isso? Por 2 razões. Primeiro,
Porque é um texto na Bíblia que durante muitos anos eu não entendia. Muitos anos eu não entendia. Até depois de pastor, eu não entendia. Mateus capítulo 2. Não sei se vocês entendem esse texto. Está escrito lá que vieram os magos do Oriente e chegaram em Jerusalém. E fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Diz o texto que Herodes se alarmou com essa pergunta. E com ele toda a cidade de Jerusalém. Uai, como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica em pânico só com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia que tipo de homem era Herodes, e do que ele era capaz de fazer sempre que alguém, na cabeça dele, se levantava para tomar o lugar dele. Foi por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e dos arredores de 2 anos para baixo. Bom, e esse time que está aqui no versículo 1? Porque tem um nome que não está aqui. O Arquelau não está aqui. Quem é o Arquelau? Mateus 2:22 diz que o Arquelau é o tetrarca da Judéia. Judéia é onde fica Jerusalém. Por que o Arquelau não está aqui? Por que no lugar do Arquelau está aqui um governador romano chamado Pôncio Pilatos? Quando o Herodes morre, o governo dele é dividido em 4 partes. Nós chamamos isso na Bíblia de tetrarquia, um governo de 4ª parte. O Arquelau não aparece aqui. Por que não aparece aqui? É porque Arquelau foi tão mau, tão perverso, pior do que o pai, que os judeus disseram o seguinte para Roma: tira esse homem daqui, nós não suportamos esse homem. Notem vocês que Israel era governado pelo Império Romano, mas quem dominava Israel politicamente era a família herodiana, era a família edumeia. Então Roma, mais do que depressa, aproveita o ensejo, arranca Arquelau do poder e bota o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano lá na Judéia. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o 5º, mas já põe o pé dentro de Jerusalém. A pergunta que eu faço a vocês é: esse time que está aqui, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe e Lisânias, era gente boa? Não, não era. Era gente perversa, era gente sanguinária. Por que eu estou levantando isso? Se o cenário político do império era sombrio, quando João Batista começou o seu ministério, o cenário político da província de Israel era pior ainda. Mas alguém diz: bom, já que a política está muito ruim, quem sabe a religião seja o porto seguro do povo. Como é que estava a religião? Confira o versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Tem 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. A religião estava corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 28 ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam esse cargo. Era comprada a peso de ouro. A religião estava corrompida. Na verdade, esses 2 que estão aí, Anás e Caifás, Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas ele era tão influente que nos bastidores quem mandava era ele. Ele era o sumo sacerdote de fato, e o Caifás era o sumo sacerdote de direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi julgado ou interrogado pelo Sinédrio, quem interroga Jesus não é Caifás, é Anás. Mas quem dá a canetada para mandá-lo para Pilatos é Caifás. A religião está corrompida. E a pergunta que eu faço é essa: tem esperança num ambiente desse? A política corrompida, a religião corrompida. Tem esperança? Mas vamos olhar para o nosso mundo hoje. Olha o cenário mundial hoje. É um cenário cinzento. Nós vivemos hoje uma agenda cristofóbica no mundo todo. Nós vivemos um cenário contrário, hostilmente contrário ao cristianismo no mundo todo. Nós vivemos hoje uma debandada geral daqueles que se diziam cristãos para uma outra agenda contrária ao cristianismo primitivo nos dias de hoje. Mas não vamos lá, não. Olha o cenário do Brasil. Você acha que tem esperança? Uma agenda completamente na contramão dos valores judaicos cristãos, onde se tenta desconstruir os pilares da sociedade, a família, os valores morais. E a pergunta é: num cenário como esse, tem esperança?
E quando você acha que está tudo ruim demais, quando você acha que a situação está fora dos trilhos, fora de controle, Deus é poderoso para criar um fato novo, para fazer uma incursão na história, para mudar o placar do jogo e para mudar a mesa e virar a mesa da história, porque é nesse contexto que diz que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Louvado seja Deus, Deus não perdeu o controle, apesar da crise que assola o mundo, a nação brasileira e a nossa realidade. Agora notem que a palavra de Deus veio um homem estranho, que se vestia de maneira estranha, que se alimentava de maneira estranha, e que pregava num lugar estranho. Mas aqui aprendemos uma coisa: não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa mega cidade ou numa cidade pequena, não importa se numa grande catedral ou num templo pequeno, não importa se num templo de chão batido ou num deserto ou debaixo de uma árvore, onde a palavra de Deus vem, ali as pessoas se juntarão para ouvir a palavra de Deus. Mas como é que era a dinâmica do ministério desse homem? Versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Meus irmãos, isso não é uma informação, isso é uma agenda. Isso é uma agenda. Leia os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos, e todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. Eles tinham agenda centrífuga, nós queremos transformar a agenda em centrípeta. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas a pergunta é: o que é que esse homem pregou? E versículo 3 diz: pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Alguém poderia dizer para João uma coisa muito interessante: sabe de uma coisa, tem 400 anos que ninguém prega. Nós chamamos o período de Malaquias a João de período interbíblico ou período de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos se levanta o primeiro pregador, João Batista. Alguém pode dizer: ô João, pega leve, porque esse povo não está acostumado com Bíblia. Então prega um sermão mais palatável, mais politicamente correto. Se você pega um sermão muito pesado, esse povo não vai aguentar. Só que João não era um profeta da conveniência, ele era um arauto do Rei dos Reis. João não era um alfaiate do efêmero, João era o escultor do eterno. Ele não prega para agradar o auditório, ele prega para levar o auditório ao arrependimento. Ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está dizendo o seguinte: a não ser que vocês mudem a sua mente, a não ser que vocês mudem o seu coração, a não ser que a vida de vocês seja radicalmente transformada, não há remissão, não há perdão, não há salvação para vocês. Mas alguém pode perguntar: de onde ele tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele é a origem dessa mensagem? Ele criou essa mensagem? E a resposta está no versículo 4. Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. O pregador não é a fonte da mensagem. O pregador não cria mensagem. A mensagem não é do pregador. O pregador não gera mensagem. O pregador transmite a mensagem. Ele é servo da mensagem. A mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem um compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Então este homem, depois de 400 anos que ninguém pregava, ao começar a pregar, ele abre a Bíblia e expõe a Bíblia. Mas vejam vocês no verso 4, que João nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Essa palavra tem como pano de fundo a cultura de que naquele tempo, os imperadores e os reis, ao fazerem uma visita a uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para levar sua comitiva real, mandava os engenheiros de trânsito preparar o caminho primeiro, abrindo estradas.
João Batista não está falando aqui de topografia, não está falando de estrada, ele está falando do coração. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que preparar o caminho do Senhor é o que nós chamamos hoje de avivamento. Avivamento. Eu tive o privilégio de visitar um dos maiores avivamentos do século passado, século XX, que ocorreu em 1966 em Quatsisabanto, na África do Sul. Fomos ali ver o que Deus estava fazendo. Para vocês terem uma ideia, ali foi construído um templo numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro foram para lá ver o que Deus estava fazendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram. Eu tive o privilégio de ouvir o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão. Quando estava sendo levada para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Esses fatos estão documentados em 2 obras que você pode ter acesso. Reavivamento na África do Sul, foi compilado por Augusto Nicodemos, quando fazia o seu curso de mestrado lá na África do Sul. E um livro mais completo, God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. E nós fomos para lá. E você sabe que brasileiro é muito místico, por natureza. E alguns disseram, nós queremos ver milagres diante dos nossos olhos. Pasmem vocês, ficamos mais de 10 dias lá, nem a palavra milagre nós ouvimos lá. Porém, eu nunca vi alguém andando com Deus com tamanho temor, reverência e santidade, como vi naquele lugar. Perguntamos ao pastor Erlich Stigin, o homem que Deus levantou para aquele avivamento, o que é avivamento? E ele respondeu, avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que ele se manifeste. A igreja não promove avivamento, a igreja não agenda avivamento, a igreja não produz avivamento, mas a igreja prepara o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Mas o que significa isso? O que ele está dizendo, irmãos, é que precisa existir uma revolução na nossa vida, e essa revolução está descrita aí no versículo 5, veja comigo, todo o vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Do que ele está falando? Do que ele está falando? O que é um vale? Vale é um lugar obscuro, sombrio, depressão. Vale está falando daquelas cavernas existenciais, daquelas crateras da nossa alma, daquelas gavetas secretas do nosso coração, onde se aninham coisas que não são colocadas à luz do dia. Enquanto essas coisas não foram tratadas e resolvidas, as chuvas do avivamento serão retidas. O que é monte? Outeiro? Está falando de quê? De orgulho, de soberba, de nariz empinado. Onde tem soberba, aí não tem avivamento. O que é caminho torto? É vida dupla, é hipocrisia. Essa é uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. Onde a vida não é alinhada com a palavra de Deus, não tem avivamento. O que é caminho escabroso? A palavra escabroso significa fora do lugar. O que é que está fora do lugar? Na sua, na minha, na nossa vida. Enquanto essas coisas não foram alinhadas com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, as chuvas do avivamento são retidas. Mas quando há uma reforma espiritual na igreja, o avivamento é consequência natural, conforme está escrito no versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Mas você pode perguntar mais uma coisa ao texto. Quem estava lá no deserto ouvindo João Batista? Confira comigo. Versículo 7 fala de multidões, bem como no versículo 10. Veja que multidão já é um grande número, mas quando está no plural, multidões, quer dar ênfase à quantidade. Se você ler Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você vai entender que toda a província da Judéia estava lá no deserto, toda Jerusalém estava no deserto, toda a província da Judéia estava no deserto. Mas estava lá também, versículo 12, os publicanos, estava lá também, versículo 14, os soldados. Por que eu estou querendo trazer essa ênfase aqui? Eu me interesso muito por crescimento de igreja, me empolgo com isso. Eu acho que a igreja precisava estar todo dia antenada com o crescimento da igreja. Mas hoje,
fazendo uma crítica interna, às vezes, dentro dos nossos importantes seminários, às vezes o estudante, ao terminar um curso de bacharel em teologia, o sonho dele é fazer um mestrado. Nada de errado com isso. Mas ele não quer pastorear já de início, não. É que já dá um bypass direto do bacharelado para o mestrado. Aí ele empolga, faz o mestrado, para não perder o pulo, já se matricula num doutorado. Para ganhar bem mesmo espaço, ele já se matricula num pós-doc. E ele vira um especialista, por exemplo, de crescimento de igreja, plantação de igreja. Ele nunca plantou um ponto de pregação, mas ele é doutor em plantação de igreja. Ele nunca levou uma pessoa a Cristo, mas ele é doutor em crescimento de igreja. Ele é um teórico. E esses teóricos, via de regra, dizem assim: você quer plantar uma igreja relevante? Dizem eles, você precisa plantar uma igreja homogênea. O que quer dizer com isso? Bom, imagine vocês. Bom, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da sociedade. Quero uma igreja com grana, com dinheiro, para investir em grandes projetos do reino. Vou plantar uma igreja onde? Bom, vou escolher um condomínio de alto padrão e plantar uma igreja liberta. Ou se não, eu quero plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Eu quero gente formadora de opinião, gente que vai impactar a cidade. Vou plantar uma igreja onde? Bom, vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Ou se não, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer uma opção pelos pobres, vou plantar uma igreja no bairro mais carente da cidade, eu vou fazer essa opção. Quando eu olho para a Bíblia, eu não encontro nada disso. Nada disso. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono da igreja, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Na igreja de Deus, Deus não olha para a conta bancária, para os diplomas da parede, para a cor da pele. Para Deus todos são iguais, e a igreja é esse lindo mosaico de Deus. Agora, você pode fazer uma outra pergunta para o texto: o que é que esse pregador pregou? Quais foram as ênfases dele num sermão de avivamento? Porque está falando de avivamento aqui. Quais são as ênfases? Vamos dar uma olhadinha? Em primeiro lugar, ele alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Veja o verso 7 comigo. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. E eu fico escandalizado, profundamente. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega. No primeiro sermão que o cara levanta para pregar, chamou de auditório de raça de víboras. É muita indelicadeza, é muita acidez na voz, é muito tóxica essa palavra. Não faça isso, Irão, por favor. Por que ele está fazendo isso? Você só consegue interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. Texto paralelo. O que está lá que não está aqui? Lá em Mateus 3,7 está escrito que quando João vê as multidões vindo, ele vê muitos fariseus e muitos saduceus no meio da multidão. Então ele diz: raça de víboras. Eu não sei quanto a você, mas às vezes quando eu estou lendo a Bíblia, me dá urticária quando eu começo a ler sobre os fariseus. Pensa num time complicado, que vive com lupa para enxergar os pecados das pessoas e não olhar para os seus próprios. Mas vamos entender uma coisa: os fariseus não foram sempre assim, não. Você sabe quando eles surgiram? Sabe por que eles surgiram? Os fariseus surgiram nesse período interbíblico, com a alta aceleração da cultura helênica que estava destruindo a vida espiritual da igreja, trazendo uma espécie de secularização à fé. Os fariseus surgiram como um grupo de resistência, de reforma e de reavivamento para manter a pureza doutrinária e a santidade da vida. Mas com o tempo eles se perderam, mantiveram a forma e perderam a essência. Jesus os chamou de hipócritas, de sepulcros caiados. Quem eram os saduceus? Era um grupo também que gerou ou foi levantado nesse mesmo período interbíblico
para resistir o avanço do helenismo, a cultura grega. Mas os saduceus eram da elite, e eles rapidamente sucumbiram à influência da cultura grega. Para vocês terem uma ideia, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento, só no Pentateuco. Eles foram aculturados. O que ganharam em moeda de troca? Tornaram-se colaboracionistas de Roma e ganharam em moeda de troca o mapa de ouro, a mina de ouro da religião, a exploração do templo. Vocês sabem que tudo girava em torno do templo em Jerusalém, as festas aconteciam no templo. Por quê? Porque ali era uma mina de arrecadar dinheiro. Para vocês terem uma ideia, quando um adorador vinha das mais diversas nações do mundo, é só ler Atos 2 para ver quantas nações vinham a Jerusalém nas festas, ninguém podia comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola, sem primeiro trocar o dinheiro. Não podia comprar com dinheiro estrangeiro, e não podia trocar o dinheiro fora não, tinha que trocar lá dentro da praça do templo, nas mesas dos cambistas, por taxas abusivas, para eles embolsarem a grana. Ninguém podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar, tinha que comprar lá na praça do templo, por preços abusivos. Eles engordam, botam essa grana no bolso. Foi por isso que Jesus pegou o chicote, saiu virando as mesas dos cambistas, abrindo as gaiolas das aves, abrindo os currais das ovelhas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é covil? É o lugar que o ladrão rouba e corre para lá para se esconder. Jesus está vendo esse time vindo, e quando Jesus vê esse time vindo, ele diz: raça de víboras. Por que ele usou essa linguagem? Porque a hipocrisia é pior do que o veneno da víbora. Quem bota o veneno da víbora na víbora é Deus, mas quem bota a hipocrisia no coração é o diabo. Segunda ênfase da pregação de avivamento, está aí no versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista alerta aqui sobre o real perigo do inferno, e eu fico chocado de novo com João Batista. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega, e o cara levanta para pregar a primeira vez, para pregar sobre o inferno. Mas tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar. O amor de Deus, a graça de Deus, a fidelidade, a bondade de Deus. O cara vai pregar logo sobre o inferno. Eu posso até garantir a vocês que nenhum pregador, ao pregar um sermão sobre o inferno, vai receber um tapinha nas costas na porta da igreja: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje, estou indo para casa até mais aliviado. Não dá ibope não, mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceira ênfase da pregação de João Batista, ele alerta sobre o perigo, notem comigo, do falso arrependimento, no versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Notem que não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante enfatizar isso aqui? Porque está florescendo no Brasil uma falsa teologia chamada de supergraça ou hipergraça. E o que se prega na hipergraça? Venha como você está e permaneça como você quiser. É a teologia que justifica o pecado e não o pecador. É a igreja que diz: nós somos uma igreja inclusiva. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui você escolhe o estilo de vida que você quer viver. Isso não é graça, isso é desgraça. Te leva a pessoa para o inferno. Quarta ênfase. João Batista alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha comigo o versículo 8. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. O que está acontecendo aqui? Aqui no Brasil a gente usa uma palavra muito comum chamada carteirada. Não é carteirada? Todo mundo conhece o que é carteirada? Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório de João Batista está dizendo o seguinte: ô João, você sabe com quem você está falando? Nós somos filhos do Abraão, camarada. Nós temos pedigree. Pega leve com a gente. Você está achando o quê? Há um grande perigo, irmãos,
das pessoas acharem que a segurança delas está na estrutura religiosa. Porque os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Às vezes eu pergunto assim para as pessoas, e aí, meu irmão, você está firme na sua salvação? Eu falei, claro, meu pai é o pastor da igreja. É legal, né? Minha mãe é uma mulher santa de oração. Muito legal, mas não leva você para o céu, não. Tem gente mais sofisticada. E aí, meu irmão, você está firme na sua fé? Claro, eu sou calvinista convicto. Outros, né, eu sou arminiano, seguro. Você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, você pode ser o que quiser ser, mas não é isso que leva você para o céu, não. Você pode ser membro da igreja presbiteriana, primeira igreja presbiteriana de Guarapari, você pode ser membro da primeira igreja batista de Guarapari, você pode ser membro da Assembleia de Deus, você pode ser membro de qualquer igreja que você quiser, mas não é isso que leva você para o céu, não. A não ser que você esteja em Jesus, não há esperança para a sua vida. Mas João Batista alerta ainda mais sobre o perigo de uma vida infrutífera, versículo 9, olhem comigo, e também já está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você quer saber se um cara é crente mesmo? Não escuta o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Bom, outra pergunta ao texto, esse tipo de sermão dá resultado? Vamos ver? Confira comigo. Versículo 10, primeiro resultado, 10 e 11. Em tempos de avivamento, irmãos, preste atenção nisso, o apelo não parte do púlpito para o auditório, o apelo parte do auditório para o púlpito. Foi assim no Pentecostes. Pedro está pregando, e o auditório pergunta, o que vão fazer com esse sermão seu? Arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. João Batista está pregando aqui e as multidões estão perguntando, ô João, o que nós vamos fazer com o seu sermão? E ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem a mão aberta, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção uma coisa, generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá comida e roupa para as pessoas. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Segundo lugar, vamos ver a reação, a resposta da pregação dele, versículos 12 e 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que estipulado. O que está acontecendo aqui? Os publicanos, irmãos, eram os cobradores de impostos. A raça mais odiada de Israel, não podia frequentar a sinagoga, eles eram desprezados, odiados. Por quê? Porque eles exploravam as pessoas. Claro, eu estou falando agora de Receita Federal, estou falando aqui do leão, está de olho em você. Naquela época, Roma não tinha toda a estrutura que se tem hoje para arrecadar tributos e impostos. O que Roma fazia? Roma fazia uma concessão. Então, você vai recolher os impostos aqui dessa região, passa para os cofres de Roma um valor devido, mas Roma não está nem aí se você cobra muito mais e embolsa o resto. Então esse time estava lá escutando João Batista. E ele perguntou, João, o que nós vamos fazer com o seu sermão? E ele respondeu assim, não cobrem mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Vê se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele não é desonesto nos seus negócios. Vê se não usa mecanismos sorrateiros, subterrâneos, para engordar o salário. Veja se o dinheiro que cai na conta dele é dinheiro limpo. Ah, pastor, isso tem nada a ver com o evangelho. Versículo 18, João está pregando o evangelho. Meus irmãos, tem muito crente enrolado hoje, sabia? Tem muito crente desonesto hoje. Tem muito crente hoje que dá cheque sem fundo. Tem muito crente hoje que faz dívida sabendo que não vai pagar. O evangelho transforma o caráter.
Não adianta ser um político, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador evangélico. Às vezes o cara está lá e se corrompe, e se vende. Tem preço. O evangelho muda o caráter. O evangelho impacta na vida econômica, na vida do comércio, da indústria. Mas vamos ver a terceira reação da mensagem de João Batista, se essa mensagem transforma. Versículo 14, olha aí comigo. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Vamos entender isso aqui. Estou falando de soldados romanos, num território ocupado por Roma, que é Israel. Fardado, está lá escutando João Batista. E eles perguntam, e nós, ô João, vamos fazer o que com o seu sermão? Ele disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contente com o seu salário. Vamos entender isso aqui. Qualquer pessoa, seja militar, civil, político ou religioso, do topo da sua liderança, corre o risco de exorbitar na liderança e machucar pessoas. Então não use da liderança que você tem para machucar ninguém, para pisar em ninguém, para humilhar ninguém. Não deis denúncia falsa. Do que ele está falando? O problema é que os soldados estavam mancomunados, conluiados com os cobradores de impostos para receberem propina. Então eu vou ilustrar isso aqui. Como é que é o seu nome, filho? Leonardo. Me permita usar você como exemplo aqui, Leonardo. Imagine que o cobrador de imposto chegava na casa do Leonardo e dizia, Leonardo, eu vim te comunicar que você vai pagar tanto de imposto esse ano. Leonardo tomava um susto, disse, eu não posso pagar isso tudo esse ano. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade. O cobrador de imposto publicando disse, mas é esse tanto você vai pagar. E não discutia, não ia embora. Entrava o soldado romano. Leonardo, eu vim te avisar, você vai pagar tanto esse ano. Eu não posso pagar isso tudo esse ano. Ou você paga ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano é botar a cabeça para ele. Parte desse dinheiro ia para o bolso do soldado. Contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não usa mecanismos escusos para receber propina. Veja se ele não faz negócios sorrateiros para melhorar o salário, para garantir a aposentadoria. Veja se ele vive honestamente do fruto do seu trabalho. Eu sei que essas coisas não existem mais hoje. Eu sei que no Brasil isso não acontece também, mas nunca é demais alertar, não é verdade? Bom, deixa eu terminar falando 3 coisas agora do pregador. A primeira coisa que você nota do pregador é a plena consciência de quem ele é, ele sabe quem ele é. Versículos 15 e 16. Preste atenção, irmãos, às vezes a gente passa no texto rapidamente e não observa. Estando o povo, uma palavra coletiva. O que é o povo aqui? Que povo ele está falando? Está falando das multidões, do verso 7, do verso 10. O povo, estando o povo, na expectativa, e discorrendo quantos? Todos. Quem estava discorrendo? Todos. No seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a quem? A todos. Eu, na verdade, batizo com água. Mas tem aquele depois de mim que é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. O que está acontecendo aqui? O João Batista está pregando. Ele, nas palavras do pastor Jeremias, ele é um cara de leão. Ele não tem medo de ninguém. Ele prega. De repente, toda a multidão, o povo todo começa a pensar, começa a cogitar. Ô gente, quer saber de uma coisa? Esse João aí não é precursor do Messias, é coisa nenhuma. Esse João aí é o próprio Messias. Não pode ser ninguém melhor que ele, não é? É ele mesmo. Ô gente, é ele. Pode ter certeza, é ele, é ele. Ô, vocês lá de trás aí, é o João que é o Messias. Ô gente, todos os votos que entraram na urna para candidato a Messias, foi dado a João Batista. Nenhum voto em nulo, nenhum voto em branco, 100% dos votos para ele. Essa cogitação da multidão se transforma numa pergunta que beija os ouvidos de João Batista, e a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? A tentação aí, ao perigo aí.
Olha a isca venenosa aí. Muitos já tinham se levantado lá em Israel dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Se João tivesse engolido a isca venenosa, ele poderia coçar a cabeça. Bom, gente, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem ninguém que junta tanta gente igual eu num deserto. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Só que ele não engoliu a isca venenosa, não. Eu fui categórico: eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu, na verdade, não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. João está nos ensinando o que nós cantamos aqui hoje. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Ele não divide a sua glória com ninguém, só a ele é que deve ser endereçada toda a honra e toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A segunda coisa que João Batista tem plena consciência, irmãos, e todos nós deveríamos ter também, é da sua total limitação. Olha o versículo 16 de novo: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Prestemos atenção nisso, irmãos. Quantos anos tem essa igreja, pastor? 47 anos. Já passaram por aqui muitos pastores. Hoje tem o pastor Iron, até Jesus voltar, se não demorar muito, outros pastores virão. Os que já passaram, o que está e os que passarão, todos, sem exceção, todos nós, sem exceção, somos rigorosamente limitados. Preste atenção nisso. O pregador só pode falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa a forma que um pastor batiza, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, o pastor só lida com o símbolo, com a água. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. O pastor pode pegar os elementos da ceia, partir o pão, distribuir o vinho, mas o pastor não tem o poder de tornar esses símbolos eficazes no coração de quem está participando da ceia. Nós somos limitados. Então baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Mas finalmente, e aqui eu termino, o pregador é corajoso. Confira comigo, por favor, versículos 19 e 20. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo que Herodes, o grande, o pai desse aqui, casaram-se 9 vezes e formaram uma família disfuncional. Ele teve muitos filhos. 4 deles receberam um poder político, tetrarquia. Quais são? Arquelau, tetrarquia da Judéia. Esse Herodes aqui, que nós chamamos de Antipas, tetrarquia da Galileia. Filipe, entenda-se vocês, Filipe II, porque o primeiro mora em Roma, tetrarca de Tureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele tinha outros filhos, dentre eles Filipe I, que morava em Roma. Esse Herodes aqui, o Herodes Antipas, era casado com a filha do rei Aretas, dos Nabateus, lá de Petra. E o Herodes Antipas vai a Roma visitar o seu irmão Filipe I, casado com Herodias. Herodias era filho de Aristóbulo, que também era filho de Herodes o Grande. Portanto, Herodias não era só cunhada de Herodes, não, era também sobrinha. Então, o pecado de Herodes não foi só de adultério, foi também de incesto. E ele chega lá, se engraça com a cunhada disse assim para ele: Herodias, se você me prometer divorciar-se da filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão e vou embora com você para Galileia. Herodes topou. E um dia, pensem comigo na cena, o Herodes embarca com Herodias na Galileia. O João, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão.
Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Sabia que seria odiado por isso e foi mesmo. Aliás, foi preso por causa disso. E eu fico imaginando se nós resolvêssemos tratar de pecados pessoais dos políticos brasileiros. Se teríamos vida fácil também. Mas foi preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto. 45 a 50 graus todo dia. Um dia, na festa de aniversário do rei Herodes, ele deu uma grande festa, convidou seus amigos. Já estavam todos chapados. Quando entra no cenário, a filha de Herodias dançando desenvoltamente. O rei bêbado fez um cheque em branco e deu para a menina, dizendo: pode pedir o que você quiser. O que você quiser. A menina tão esperta quanto a mãe disse: mãe, o que eu peço? Estou com um cheque em branco. Pode pedir o que eu quiser. Ela disse: peça a cabeça de João Batista. Numa bandeja. O Herodes ficou meio perturbado, porque o Herodes até gostava de ouvir João Batista. Tinha até medo dele. Quando Herodes ia ouvir João Batista, sabe de que assunto João Batista tratava com ele? Juízo final. E o cara saia mais desesperado ainda. Agora sai o carrasco lá da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira o João Batista da prisão, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça dele com a espada. E aquele bolo macabro entra na festa da iniquidade. E você sai horrorizado, perplexo, chocado com essa cena. Diz: meu Deus, que tragédia. O homem, maior homem dentre os nascidos de mulher, precursor do Messias. Que tragédia. Que fim infeliz, inglório. Mas João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra. João Batista entendia que o que importa para um homem não é como ele morre, mas como ele ressuscita. Eu pergunto a vocês, hoje, que pai, que mãe bota o nome num filho de Herodes? Só um louco, um desavisado. Mas João, apesar de morto, ainda fala, ainda desafia, ainda inspira, ainda motiva você e eu vivermos em santidade. João Batista nos ensina que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor. Gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele, un uomo con la coppola, grida è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri, non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione, siamo in 20. Che confusione,
ora non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio. Che confusione.